Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar conversando com você nesse momento. E a pauta de hoje é banco de dados. Banco de dados é um assunto que frequentemente vem à pauta também nos projetos de software, principalmente nesse grande momento, né, que nós estamos vivendo de transformação digital. Então eu brinco muito conversando com as pessoas próximas e até clientes, que nós estamos vivendo um momento de transformar os projetos de software analógico em projetos de software digitais. Então isso faz parte desse movimento que tem impulsionado os negócios, impulsionado o mercado como um todo e pressionado os projetos de tecnologia a se modernizarem. Então o assunto banco de dados é sempre um assunto relevante nas aplicações e sempre gera muita discussão, tá? E a pauta principal é banco de dados não é um repositório de negócio. Então essa é uma história que vem de muito longe, sei lá, talvez deve ter uns 20 anos ou mais, e as aplicações não tinham uma estratégia muito bem definida de desenvolvimento em camadas, né? E até que em determinado momento passou-se a se considerar o banco de dados como uma das camadas do seu projeto de aplicação. E isso perdurou ao longo dos anos, né? Deixando de escrever inteligência em aplicação e passando essa inteligência para o banco de dados. E a prática mostrou que o quê? Que essas aplicações client-server, quando expostas ao cenário de alta performance, ao cenário moderno de aplicações com um grande volume de requisições, não escalam, tá? Então esse é um ponto-chave no cenário de aplicação e é a minha pauta de hoje nessa discussão. Qualquer dúvida, me manda um e-mail no ramondurães@2pc.com.br. Lembra de assinar o canal e participar nos comentários. A hashtag hoje é DesapegaDB, então participa aí nos comentários, é sempre bom a gente discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento de software e todo esse processo de transformação que está acontecendo na nossa indústria, né? É muito importante a gente conversar e criar esse fluxo de evolução. Então, quando o assunto é banco de dados, geralmente gera muita polêmica, porque tem muita gente que até se incomoda quando você fala que não pode ter inteligência de negócio dentro do banco de dados. E o fato é, quando você criar um projeto de alta performance, quanto maior é a sua implementação de banco de dados de dependência de inteligência, menor é a capacidade de escalar a sua aplicação e mais caro fica o seu projeto, porque é muito difícil manter inteligência de software dentro do banco de dados. Imagina você manter um método no banco de dados com 10 mil, 30 mil linhas, né, sem nenhuma capacidade de depuração inteligente como você tem numa ferramenta de desenvolvimento de aplicação, né? Então, são mundos diferentes. Então, com a evolução de toda a estratégia de arquitetura de aplicação, orientação ao objeto, desenvolvimento orientado a teste, é impraticável você adotar a abordagem de permanecer com inteligência dentro do banco de dados, porque a sua continuidade do projeto vai ser interrompida, tá? Vai ser cada vez mais difícil você manter o ciclo de evolução da sua aplicação. Então esse é um processo que você já vive hoje e que você não deve permitir com que esse processo se prolongue ao longo da evolução do seu projeto, tá? Eu tenho várias discussões também com empresas de ERP, empresas de software de maneira geral, que também sofrem por ter produtos já rodando no mercado e ao mesmo tempo precisam modernizar o seu produto ao longo do período, né? E dificilmente elas conseguem abrir projetos em paralelo. É meio que, à medida que o RP tradicional vai andando, novas estratégias são construídas. E esse talvez seja o maior desafio nos projetos de aplicação para essas empresas, que acabam fracassando por não conseguir avançar. Acabam mudando a linguagem de programação e escrevendo os mesmos problemas. Então esse é um assunto que eu estou chamando a atenção porque é muito relevante, né? E aí sempre quando você tiver que conviver com um banco de dados legado, um projeto moderno de aplicação, é mais prudente que você adote práticas como criar camadas anticorrupção para evitar que código e inteligência legada seja propagada para a sua nova estratégia de arquitetura. Isso é fundamental. Então, mesmo que você esteja desenvolvendo um projeto novo, crie camadas de integração que não contaminem o seu novo projeto. Porque uma vez que você contaminar, já era, tá? O seu projeto vai nascer contaminado
amplamente dependente do banco de dados e nada escalável. Eu brinco muito que a sua aplicação tem que falar com o banco de dados o mínimo possível, tá? E esse mínimo possível não inclui rodar regras de negócio. Inclui você fazer pequenas transações de banco de dados o mínimo possível, porque senão você não consegue escalar. Para você escalar hoje uma estratégia de aplicação é muito mais fácil e muito mais barato para o seu negócio, tá? Então você pode usar estratégias de cloud, estratégias de microserviços, estratégias de containers e escalar isso de uma maneira muito transparente. Coisas que você não faz isso no universo de banco de dados. Então o teu custo do banco de dados, tanto para o seu negócio de plataforma como de serviço, quanto para a sua operação, para manter a inteligência, é muito alto, né? É mais fácil você ter diversos profissionais trabalhando em aplicação do que você ter profissionais especialistas em manter a inteligência de negócio em banco de dados, que é uma tarefa muito árdua, muito pesada, muito difícil de se testar. Então isso é inaceitável nesse modelo de dinâmica que a gente vive hoje, tá? O banco de dados, inclusive, ele chega a ser algo que você tem que abstrair ao máximo, né? Então a gente usa modelos de ORM para transformar a visão dos dados num conceito também de orientação ao objeto. E aí é um ponto relevante você olhar para um modelo de mapeamento objeto relacional, para que você trabalhe também e facilite a manutenção, né? E não se preocupe na sua camada, por exemplo, de repositório, até com o banco de dados que você esteja trabalhando, que amanhã você pode estar com um serviço, ou seja o que for, né? Então esse é o ponto de vista de aplicação. Isso não é uma perseguição aos DBAs. Os DBAs precisam evoluir também, tá? Para mim, DBA não é otimizador de query de banco de dados. A gente tem que mudar essa perspectiva. O próprio modelo de dados evoluiu pra caramba. Hoje a gente fala de data science, de aprendizagem de máquina, uma série de recursos inteligentes que você consegue aplicar no desenvolvimento, né, da inteligência de dados, que vai suportar mais ainda de forma muito mais promissora o mercado de aplicação. Então, o ponto-chave dessa discussão é: se você quer implementar um projeto de desenvolvimento de software digital, você precisa pensar digital. E isso começa com uma mudança muito simples, né? Não projete o banco de dados, né? Esse é o erro primário. Por quê? Porque não projete o banco de dados. Lá no passado, quando eu aprendi, tá? Provavelmente talvez você tenha aprendido assim, a gente falava uma inteligência de negócio, e o que é que a gente fazia? Ia lá e escrevia um modelo do banco de dados. E a partir daquele modelo quadrado, você gerava as suas aplicações, né? E na maioria CRUDs, só para criar, atualizar e deletar em um abraço, né? Esse modelo, ele não existe mais, tá? Então, eu desenho a minha estratégia de arquitetura, eu implemento o meu desejo de negócio, eu faço a minha modelagem de classes e a partir dela eu vou olhar qual é a modelagem de banco de dados que vai suportar o meu modelo de negócio, tá? Então, olha como é uma inversão, né? Então, primeiro eu penso no negócio e depois eu vou olhar para o meu repositório. Então, isso também é uma mudança de paradigma muito grande e importante nos projetos de desenvolvimento de software modernos, tá? Então, isso faz parte dessa transição que a gente tem que ajudar todo mundo, né, a mudar e a reconstruir esse mindset de aplicações. Eu sei que não é uma transição fácil para quem já vem de muito tempo de mercado, mas é uma transição obrigatória, tá? Existem aqueles pontos que você não tem escolha, porque o banco de dados ele vai se tornar um gargalo no seu negócio. Você vai impedir o crescimento do seu negócio, tá? Isso é baseado em fatos reais. Então você precisa repensar a estratégia de aplicação. Construindo seu barramento de serviço como aplicação, com uma arquitetura, com práticas de reuso, você vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar a qualidade contínua do seu código, vai ter automação para validar o seu código, vai ter a capacidade de escalar porções de regras do seu negócio. Então, vai ter uma manutenção mais simplificada. Então, são argumentos, né, suficientes para gerar uma provocação sobre o seu modelo de desenvolvimento tradicional e um modelo de desenvolvimento moderno. Então, isso é muito simples, né? É muito fácil você provocar esse tipo de discussão e começar a refletir.
tá? Então, fórmulas antigas, elas não funcionam nessa nova dinâmica do mercado. Então, isso faz parte da transição. Você vai encontrar ainda em muitos projetos esse tipo de abordagem, mas essas abordagens elas não estão se sustentando, tá? E aí grande parte das companhias que têm produtos hoje baseados em modelos de inteligência em banco de dados são as que mais têm dificuldade de se modernizar, são as que mais têm dificuldade de manter a própria operação, tá? Por isso que você vê empresas novas com estratégias modernas se tornarem mais competitivas, né? Não tem muita mágica envolvida, tá? É a questão do como você está se posicionando no seu negócio. Por isso que é importante para empresas que estão nesse momento e têm a oportunidade de fazer o chaveamento para o modelo digital, aproveita a oportunidade e desapega, tá? É muito importante a gente entender caminhos e estratégias modernas para ter resultados muito maiores, para ter continuidade. Então, uma das coisas que eu mais defendo nos projetos dos clientes é continuidade. Então, a continuidade ela é baseada no processo mais eficiente, numa entrega contínua de valor, tá? E principalmente para que você consiga ter manutenção e evolução com segurança no seu projeto de software. Então, obrigado pela essa participação. Esse é um assunto que eu venho conversando várias vezes. Acompanha em outros vídeos aí que você vai encontrar aí no canal, porque é um tema altamente relevante nos projetos de desenvolvimento de software e geralmente gera muita discussão. É uma coisa assim meio que religiosa, né? Só que a gente tem que olhar para negócio, tá? Eu estou olhando para resultado. O nosso trabalho é olhar para o resultado. E eu quero que você tenha o melhor resultado na sua carreira profissional, no negócio que você esteja trabalhando, desenvolvendo, onde você esteja investindo, tá? Porque o que eu mais escuto são reclamações relacionadas a fracassos em projetos de software. E esses fracassos estão sempre relacionados à repetição do modelo. Então, não adianta continuar com o mesmo modelo tradicional. Você precisa inverter a visão e entender que você precisa investir na inteligência de construção da sua aplicação, que aí você vai ter resultados diferentes e você vai estar pronto para essa dinâmica do mercado que a gente está vivendo hoje, ok? Participa nos comentários, manda um curtir se você gostou desse bate-papo. Eu estou sempre promovendo discussões e faz parte do meu dia a dia hoje e ao longo desses últimos anos que eu venho trabalhando com empresas dos mais variados segmentos, tá? A gente trabalha com clientes de todos os portes e isso é muito bacana porque nos dá uma visão da evolução da cultura do desenvolvimento de software no Brasil, tá? Isso faz parte do nosso trabalho, nós temos equipes dedicadas a estudar projetos de software e desenvolver novas práticas. Baseado nisso que nós construímos a nossa metodologia, que nós comercializamos no mercado com o nome de DevPrime, onde nós entregamos para o cliente toda a estratégia para a modernização de aplicações. Então me manda sugestões de novos temas. O meu e-mail é o ramondurães@2pc.com.br ou vamos conversar aí nos comentários. Eu tenho o maior prazer em ouvir o teu ponto de vista. É só colaborando que a gente vai conseguir crescer junto e criar um novo momento no desenvolvimento de software. De novo, muito obrigado pela sua presença nesse bate-papo e até a próxima.